Vamos reagir aqui a mais um vídeo do Cruzeirão cabuloso Tite na sua apresentação. Primeira entrevista coletiva comandando um Cruzeiro. Vamos lá. Aliás, ontem, Mas eu quero voltar no Neymar com a métrica do LED. Vamos torcida. A Nação Azul, quando nós estivemos jogando aqui com a seleção brasileira, ela fez assim com a seleção brasileira e fez assim comigo. E esse carinho e esse acolhimento, tomara que eu tenha toda a competência possível para poder retribuir. A honestidade, a lealdade, a transparência, ela é inegociável. Essa é princípios que eu trago de educação. Tomara que eu tenha associado a competência para poder retribuir esse carinho do torcedor. Tite Pansieri da Itatiaia, seja bem-vindo ao Cruzeiro. Sucesso. Queria te perguntar como foi, né, vamos dizer assim, essa pausa, né, que você deu aí um pouco na carreira, cuidar um pouco da vida, da família, da saúde. E como foi para você receber esse convite e aceitar esse convite do Pedrinho, do Pedro Júnior, para estar nesse projeto do Cruzeiro, mais uma vez, tudo de melhor. Muito obrigado. Eu digo assim, fazendo uma analogia, tem uma parábola da águia que chega em determinado momento que ela sai, ela vai para o penhasco, ela fica quieta, ela tira o bico, ela tira a unha e tira a pena, porque ela tem que reciclar em algum momento. Eu tinha essa necessidade de reciclar. Aliás, a minha unha não, mas o meu joelho sim. Aí eu estou com autoestima bem melhor, eu estou legal, estou bem com a minha família, estou bem com as pessoas que eu quero bem e faço aquilo que eu amo, aquilo que eu tenho prazer. Então, de dar também esse tempo para essa reciclagem, para essa observação, num campeonato que ele era e que foi muito disputado, e méritos à equipe do Cruzeiro, que fez um grande campeonato, e que a ambição dela, ela é maior, ela é de títulos, eu tenho essa consciência disso, e ela começa com o Mineiro. Nós temos essa consciência disso também. Já foi dado start com jogadores dentro dessa mesma sala, né? E ter essa ambição e esse objetivo associado à minha preparação e encorpado ao Cruzeiro todo. Tite, Adroaldo Leal, Rádio Fã FM. Você chega num momento especial do Cruzeiro. O Pedro Lourenço, ele devolveu o orgulho para o torcedor, que estava muito machucado desde 2019, enfim. Oi? E você chega nesse momento de virada, o Cruzeiro que está de volta à Copa Libertadores, e o cruzeirense está muito ansioso por voltar a ganhar, por voltar a levantar troféus, o Cruzeiro voltar ao lugar dele. Nesse momento da sua chegada, você acabou de responder a respeito desse tempo que você ficou. Como é que você vê esse momento, com esse elenco, com essa estrutura que tem aqui? Esse, de fato, é o próximo passo, o Cruzeiro voltar a essas conquistas? Nós conversamos antes de qualquer assunto que fosse financeiro, das ideias que têm que ser comungadas. Se não tiver ideia comungada, não é aspecto financeiro que pode levar algum rumo nós todos. E quando nós conversamos, e esse foi em conjunto, que ele é da manutenção da equipe base, da base da estrutura já montada, porque bem ela está, e que é inevitável ao longo do tempo as suas conquistas seguindo esse mesmo padrão. Quer o Tite esteja ou não. Ele está acima do técnico. E nós temos essa sintonia. Então, mesmo que eu saiba, e eu estou externando de forma pública, que isso valoriza mais os jogadores que estão aqui, eu tenho essa consciência. Mas é esse trabalho que foi dirigido até agora, que foi direcionado até agora, para que ele retome, que ele possa evoluir e crescer nesse aspecto. E esse é o objetivo. E aí ele aproxima da possibilidade do título. Boa tarde, Tite. Arthur Mesquita, da Rádio 98 FM. Queria saber de você, porque muito é comentado sobre a mudança do seu jogo de um tempo para cá. E o que mudou do Tite, tanto no aspecto do jogo, quanto no aspecto pessoal também, se você quiser comentar. Do Tite de 2015 e 2016, do Tite da seleção de 2 Copas do Mundo e do Tite agora no Cruzeiro. Em termos táticos, você está se falando? Por vezes uma marcação, pressão individual na saída de bola do adversário. Um ataque posicional sem ser engessado, mas que dê uma liberdade criativa. De 2 jogadores que estejam entre linhas, que possam gerar a criatividade, aumentar o potencial ofensivo da equipe. Aliás, é uma equipe equilibrada.
É uma equipe que fez 55 gols com 21 do Caio Jorge. Foi 21? Tá certo? Mas não foi do Caio Jorge, foi da equipe toda. Ela é da staff toda. Eles são dos funcionários todos. Cada um tem uma parcela de contribuição para que esse gol aconteça. Não é dele isoladamente. Essa é uma estrutura que proporciona ele ser o goleador, mas uma estrutura toda montada para que isso. Essa é a situação. Então, em termos táticos, tu tens alguns. Eu tenho que ter a capacidade não de implantar aquilo que eu quero como ideal de sistema tático. Por quê? Porque ele já está desenvolvido num 4-2-3-1, num 4-4-2 como marcação. Estabelecer talvez uma variação? Sim. Dar um up? Sim. Trazer algum atleta que possa contribuir nesse aspecto para gerar uma competitividade dentro da própria equipe e aumentar a qualificação dela? Talvez sim. Potencializar esses jovens nesse primeiro jogo que já vai estar tendo. Crias da toca. Não é assim que os meninos são chamados? Hã? Isso mesmo. Então, potencializar ela. Então, quando tu mantém essa base desse grupo, fica muito mais fácil do garoto entrar e produzir bem. E agora, pela parte da manhã, me alongando um pouquinho mais, é de ficar atento a essa equipe, porque é essa que vai estrear no Campeonato Mineiro, e de conversar com cada um individualmente para mostrar a posição, a função de cada um. E nós todos, o Matheus, Vinícius, Wesley e a comissão técnica toda, a parte física eu deixo fora, deixo só a bola, que é melhor, o atleta gosta de bola. Né? Mas para nós termos o Robertinho, em relação ao goleiro, nós conversamos antes com o Otávio, justamente para passar essa experiência, de colocar eles a tranquilidade para que possa, porque ela gera uma expectativa. E para brincar um pouquinho, tal qual o Moraes colocou para mim, eu digo, pô, eu sei que é um jogo de estreia, mas tu vai fazer essa função, no apoio nessa fase tu vai ter essa liberdade, atrás tu vai ter esse compromisso, nessa saída de bola assim, aí eu coloquei que vai ser a tua estreia, aí ele olhou para mim e disse assim, ela disse, minha e tua também. Ô, Tite. Tite. Pode ir. Obrigada. Tite, boa tarde, Rafaela Potter do Globo Esporte. Você acabou de falar, né? Vai ser a minha estreia. Falaram para você, vai ser a tua estreia também. Eu queria que você falasse sobre isso, porque foi um período de 1 ano e 4 meses. O Pedrinho te apresentou com uma carreira vitoriosa, gigante. A gente nem precisa falar muito mais e ficar contando títulos, mas foi um período que você também reconheceu de forma grandiosa que você precisava parar pela sua saúde mental. E isso é muito importante a gente falar hoje, porque, apesar de ser muito difundido, ainda é um tabu muitas vezes dentro do futebol. Sim. Então, eu queria que você falasse sobre justamente esse período, como foi para você de cuidar da sua saúde mental e como está o seu coração, o seu sentimento, a sua ansiedade para voltar a comandar um clube, logo o Cruzeiro, já no Campeonato Mineiro nesse fim de semana. Primeiro, eu estou muito feliz em estar no Cruzeiro. Eu estou muito feliz. Na forma com que foi recebida, já a ambição profissional, já aquilo que eu gosto, e quando tu encontra um clima, uma atmosfera dela, ela te impulsiona. E eu lembro que o Fábio estava dando treinamento, ele olhou para mim e disse assim, Tito, eu vou te falar uma coisa, e como eu estou me sentindo bem para trabalhar. Eu sei que nós precisamos de resultado, gente. Eu sei que a gente precisa vencer. Eu sei que a gente precisa de desempenho. Eu sei que precisa de título, eu sei disso. Mas eu sei que tem todo um processo que leva a isso também. Não é? E nesse aspecto, sem fugir da tua resposta, o atleta de alto nível, o técnico de alto nível, ele tem exigências e cobranças muito altas. E por isso, em alguns momentos, essas situações mentais, elas acabam te pressionando muito. E eu coloquei uma semana, quase que foi, e diversas equipes, eu devia estar orgulhoso de estar falando disso, mas me oportunizando, eu aguardando uma outra situação. Aí não dormia um por causa de uma, aí não dormia na segunda por causa da outra, e na terceira eu digo, tá, mas e aí... E ela não foi possível, justamente por essa pressão que eu me estabeleci. Eu digo, pô, calma, cara. Calma, tem uma vida muito linda, tem que agradecer ao Papai do Céu por tudo e ter paz. Encontrei a paz, o amor e o carinho. Tomara que eu possa agora desenvolver o meu trabalho legal. E 1h da manhã o telefone toca. Vai lá. Tite, tudo bem? Prazer falar com você. Vitor Moreira da TV Alterosa. Há pouco você tinha falado de potencializar garotos, né? Recentemente o Cruzeiro agora anunciou a volta do Fernando ao profissional. E você, como líder da comissão técnica, obviamente, eu queria te perguntar os planos para ele, porque ele já esteve também no profissional,
ele volta um pouco para a categoria de base, agora de novo essa oportunidade. Quais são os seus planos para ele, para o Mineiro e também para a temporada? Vamos colocar de uma forma geral, não só o Fernando, o Vinícius trabalhou com ele também na Ferroviária, e o acompanhamento ontem do jogo, o gol ao final nós vencemos, mas a gente já podia ter feito o gol antes. Aliás, o recurso técnico do Kelvin, o zagueiro que deu de taquinho, de perna esquerda, ele foi próprio de atacante, mas enfim, de ter sim essa oportunidade, de oportunizar. E aí eu vou linkar uma resposta a outra. Quando tu tem um grupo de trabalho já coeso, fica muito mais fácil do garoto entrar e não ter um falso negativo ou um falso positivo. Por quê? Porque a engrenagem está montada. É diferente tu pegar uma equipe toda, pô, vou colocar para jogar esse, botar que é o desafio que nós temos nesse próximo jogo. Que é o desafio que a gente tem. Então, a gente ter essa consciência e passando essas ideias, e nós tivemos ela de forma conjunta, ela é sim oportunizar, é vir jogadores de qualidade para aumentar o nível técnico da equipe, sim. É manter os que aqui estão, sim. E é de abrir um espaço também para os garotos, e aí o desenvolvimento, as oportunidades surgirem, e aí fica por conta deles. Aí o bom domínio, o bom passe, o bom cruzamento, a intervenção, a boa marcação, essa é a responsabilidade deles. Do garoto, mas também do atleta de maior nível, ou da equipe teoricamente base. Ô, Tite, boa tarde. Aqui, Marcos Botelho, Rede TMC. Me chamou a atenção uma fala sua, que você fala da estrutura, a base já consolidada do Cruzeiro. Queria saber de você uma situação que já está notória para todo mundo. Ontem o Bruno Spindel falou sobre isso, que são as tratativas com o Gerson, porque o que o Cruzeiro está podendo fazer para atender seus pedidos, o Cruzeiro está indo atrás. Você solicitou um centroavante, o Cruzeiro já chegou ao Chico da Costa. A experiência do Fagner, hoje foi anunciada o contrato definitivo do Fagner com o Cruzeiro. E tem essa situação do Gerson que o Cruzeiro está indo atrás. Nessa estrutura consolidada do Cruzeiro, como você imagina o Gerson se encaixando, se é alguém mais próximo ao Matheus Pereira, alguém dando uma saída de bola, e se não for o Gerson, qual jogador pode ser para fazer uma função similar? De novo em termos táticos. Quando a gente coloca o nome do jogador, não é do técnico. E eu tenho a grandeza de saber disso. Ela comungo essa situação com Pedro Júnior, com Pedrinho, com Bruno, para que ela seja... O que é melhor para o Cruzeiro, nós entendermos dessa forma. E o que nós buscamos numa equipe equilibrada? É a segunda defesa do campeonato, foi o ano passado. Ela foi a quinta em termos ofensivos. Daqui a pouco tu tem um jogador que pode contribuir numa função de articulador, de mais um meia de articulação e criação, né? E o Gerson tem essa capacidade e joga em 2, 3 funções também. Ele é de externo / meia, ou ele é de meia central, ou ele é de segundo médio, como jogou na seleção comigo. Então ele tem uma versatilidade, jogou até na esquerda comigo, na linha de 3-1. Então tu cria jogadores, ou tu tem jogadores que eles são versáteis e que te dá uma possibilidade de utilização maior. Assim como eu sei, por exemplo, que o Christian ele joga de externo direito, mas joga como segundo que veio do Atlético e tem. E aí tu começa a estabelecer, falei com o Mateuzinho, ele disse, eu gosto de jogar de primeiro também. Então tu começa a ter uma versatilidade sem inchar demais o grupo. Porque daí não dá para dar oportunidades, ela é matemática. Para ter garoto, não pode ter demais. E a gente saiu, desculpa, mas saiu o Bolazzi, saiu Eduardo, Gabriel, Gabi, Gamarra, e tem mais um. E o Léo. O Léo. Aí veio o Matheus, e aí ele recupera. Chico. E só até agora. Então, e oportunizar. A Inês já está indo do ano passado. Então, nós buscarmos esse equilíbrio também. Mas ele é sempre, eu quero dizer, muito, muito claro. Eu não tenho essa pretensão de ser eu o cara que vou... Eu sei, sem fingir da modéstia, de todo o passado que eu tenho noção exata. O último campeão do mundo, eu sei. Eu sou ex-atleta. Eu sou professor de educação física. Já errei bastante. Já cometi os meus erros. Eu tenho todos os títulos que algum técnico possa almejar na carreira, todos, com exceção de campeão da seleção brasileira, que me machucou. Mas então eu tenho algumas receitas do que dá errado. E algumas coisas que elas possam e potencializam dar certo. O caminho que tu, Pedrinho,
o caminho que tu, Pedro Júnior, estão escolhendo para o Cruzeiro é inevitável conquista. Seja comigo ou não. Marquem o que eu estou falando dentro dessa estrutura, desse amor, desse carinho, desse aporte e dessa disciplina e bom ambiente que é gerado. E as cobranças que elas são inerentes daquilo que a gente... É inevitável. O tempo vai proporcionar. Tite, prazer, Nath, ESPN. A Rafa já fez uma pergunta sobre saúde mental. Eu queria me estender no assunto, porque é um assunto que você já falou publicamente, um assunto bastante delicado. No Cruzeiro tem o Matheus Pereira, que também já falou publicamente sobre questões de saúde mental. Você falou como se isso se aplica a você. Mas como que você pretende aplicar isso para o elenco, sabendo de todas as cobranças, da carga excessiva de jogos? Como que isso vai ser aplicado no dia a dia do elenco também? É interessante, e essa pergunta assim, ela é bastante abrangente, ela precisaria daqui a pouco de uma profundidade maior do que nós estamos falando agora. Então, eu estou falando de en passant. O nosso dia a dia, o atleta emite sinais, por vezes, da pressão exercida, do bom momento que ele não está, da falta de confiança que ele tem. Eu sei, por exemplo, mesmo estando fora, que teve um atleta que teve uma necessidade disso, e ele teve, por parte da direção, o afago. Eu sei que para o Caio Jorge fazer 21 gols, do passado dele todo, eu sei o quanto ele foi abraçado. Eu sei de todos os atletas do Fagner, o quanto essa relação ela se estabelece. Eu sei, você sabe mais do que eu, ou tanto quanto eu, de quanto é importante tu ter esse respaldo enquanto equipe e enquanto comando. E eu falei para os atletas, vocês querem um técnico que vai acertar tudo? Esse cara não sou eu. Mas a ideia de fazer as coisas corretas. A ideia de fazer correto e a gente ficar observando alguns sinais para poder ser o suporte também de confiança. Ei, Tite. Primeiramente, bem-vindo ao Cruzeiro, que é a Tainara do Central da Toca. Eu queria saber sobre o Matheus Pereira. A gente sabe que ele está com negociações avançadas para renovar o contrato. Eu queria saber se você já conversou com ele sobre isso, se disse que conta com ele para a sequência da temporada. Eu quero dizer para ti, como é que te chamas? Eu perdi. Tainá. Eu estou pensando no Moraes, eu coloquei na recuperação do João Marcelo, que fez um grande 2024 e que está retomando o seu melhor padrão. Conversei com ele pela parte da manhã. De dar vazão ao Jonathan Jesus, que antes a gente pensava isso aí, eu digo, não, vai ficar, porque tem um potencial enorme para crescer. É do Prates, é do Mateuzinho de voltar e voltar antes, para que ele possa retomar, porque machucou o ano passado. É do Rian, é do Japa, é do Rodriguinho, é do Kenja, é do Neiser, enfim, desses atletas todos, que esses a prioridade ali para sábado. Claro que, paralelamente, isso a gente está... A direção está. Mas agora, são as crias da Toca que a gente está dando atenção maior. Inclusive, eu pedi para eles aqui, agora respaldem, porque o nosso objetivo ele é o título mineiro, o primeiro jogo. São os meninos da Toca que a gente vai procurar fazer o melhor. Tite, tudo bem? Boa tarde, prazer aqui. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Cruzeiro, Guilherme Alves da Cruzeiro Esportes. Tite, ontem o Spindel, ele falou muito sobre que a reestruturação do Cruzeiro já foi feita e que o projeto do clube é a longo prazo. Hoje você cita que o caminho que o Cruzeiro está traçando é inevitável que o Cruzeiro vença em algum momento. E antes de você aceitar o convite do Cruzeiro, você recebeu propostas de outros clubes. Surgiram, inclusive, alguns dias antes de você acertar uma possível conversa com o Internacional. Eu queria saber de você o que mais te chamou a atenção quando você recebeu o contato do Cruzeiro. O que te chamou a atenção nesse projeto para, em meio a outras propostas, você aceitar ter vindo para o Cruzeiro? Obrigado. A primeira coisa, eu olhei para o lado agora para ver se o Bruno ou o Luciano olhavam para mim se eu estava me alongando demais. Quando eu estou alongando demais, ele fala assim, me chuca. O Cruzeiro, tu começa a observar os jogos e tu vê que ele é uma equipe equilibrada. E quando tu pega a infraestrutura dele, tu vê o quanto ela está sendo consolidada, estruturada. Quando tu começa a buscar as informações do bom ambiente de trabalho, volta a dizer, as pressões elas são inevitáveis. Não adianta
externar e falar bonito com vocês, que é para dentro do jogo, tem que entrar na casinha, tem que botar para dentro do gol, tem que vencer, eu sei isso tudo, mas eu quero ficar atento ao processo, né? E de ter essa estrutura toda das pessoas que comandam. O mundo da bola é muito pequeno, gente. Vocês recebem informações todas e o técnico recebe informações todas. Por vezes de todos os locais, de algum profissional que se jogou, é inevitável. E quando a gente busca assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que foi o número de informações talvez que eles buscaram a meu respeito também, porque é assim, e de saber como é que é a pessoa, a gente vai estar dirigindo. E todas as informações, ou quase todas, elas têm batido do nível de conduta da direção, do bom ambiente de trabalho, das cobranças, do quão grande é o Cruzeiro. Daí a gente vê a história dele, às vezes tu olha assim, ela é 4 brasileiras, 2 Libertadores, 38 regionais. Aí tu diz assim, cara... 6 Copas do Brasil. 6 é o rei de Copas, né? Aí tu começa a olhar. Nós estamos falando de impressão psicológica, né? Vai trabalhar assim com esse tamanho, com esse tamanho desses pesos, assim. Acho que eu respondi. Tite, Guilherme Macedo, do GE. Eu gostaria de saber sobre o planejamento para uma temporada que é muito diferente em termos de calendário, né? Você fala sobre um primeiro jogo com os garotos, com aquele primeiro grupo que se apresentou. Quando a gente deve ver esse segundo grupo, vamos dizer assim, em termos da reapresentação em campo de fato, e qual é o planejamento para essa temporada diferente de calendário? É desafiador. Desafiador talvez seja o adjetivo utilizado nessa. Depois de quase 7 anos de seleção brasileira, daí eu fiz um outro trabalho e a gente sentiu bastante o calendário e o acúmulo de competições, e vai ter toda a necessidade, e o Cruzeiro tem grandes profissionais na área fisiológica, na área nutricional, na área médica, né, na prevenção, na consciência dos atletas, para que possam exercer, para que a gente tenha a saúde física, para que em termos psicológicos também a pressão, jogar terça, domingo, quarta, domingo, chega um momento que também a pressão ela fica muito forte, tu tem que utilizar todos os atletas que estão à disposição. Como vai ser isso? Ele é desafiador. Num primeiro estágio, ele é sim o Campeonato Mineiro. Esse é o nosso foco de atenção. A utilização de os atletas, os outros agregar, vai depender muito do condicionamento físico que eles se apresentaram, que eles retornaram. Por exemplo, tu vê como as coisas são. Pô, veio o Matheus, legal, pô, deu um incidente com ele, acabou o futebol, ele assim, ele vai operar o joelho. Aí eu olho para o lado, tem o Otávio, que aí nós conversamos, está pronto, legal, e tem o Cássio, que voltou no peso e no percentual de gordura, tal qual ele saiu. O quão a consciência profissional do atleta ela é importante para isso. O João, eu falei para ele hoje de manhã, João, tu está muito melhor condicionado fisicamente, a minha observação já num dia, do que no jogo contra o Santos, sim, nesse processo de recuperação e de evolução. Essa consciência, ela é participada com cumplicidade de quem, do comando. É nisso que eu acredito. Tite, Gabriel Marques, da TV Band de Minas, seja bem-vindo a Belo Horizonte, seja bem-vindo ao Cruzeiro. Eu queria te perguntar sobre Gabigol. É um jogador que tem contrato com o Cruzeiro por mais 3 temporadas e foi emprestado ao Santos. Por que decidir por esse empréstimo dele ao Santos? A gente olha para frente, né? Agora eu quero pensar nas possibilidades de utilização do Neiser, do Chico que está chegando, que eu desejo sucesso para ele no trabalho, que ele possa retornar e dar ao Cruzeiro, no momento que for conveniente, a melhor situação possível. Né? Eu quero focar no meu trabalho, eu quero focar naquilo que eu possa desenvolver na melhor condição, que ele seja feliz no local, então que eu tenha a felicidade de estar no Cruzeiro e muito feliz por ter sido escolhido e por ter colocado. Aí falei até em relação a outros convites, eu tinha dado a minha palavra para o Cruzeiro, que eu ia aguardar até domingo, até segunda-feira à noite. E foi isso que eu fiz. Quando eu dou a minha palavra, eu cumpro.
Agora, Foi essa. quem foi xingado foi eu, não foi você. Porque você não foi para lá. Me xingaram. Você me tomou, você me tomou, cara. Mas eu sei também que o Leonardo fez um grande trabalho, um reconhecimento a vocês, e sei que vocês também. E nem imaginava vir para o Cruzeiro, porque imaginava a continuidade dele. Palavra das equipes que eu conversei, eu não imaginava, mas eu acho que é uma situação dele particular. O concorrente que queria te levar, que me xingou, que eu trouxe você, ficou bravo comigo, eu que fui xingado, não é pro outro, não. Não, mas eu aproveitei para reconhecer o trabalho, porque eu não imaginava receber o convite do Cruzeiro pelo bom trabalho que vinha sendo desenvolvido. Obrigado, professor. Agora a gente passa. 22 de março, hein? Cruzeiro e Santos se enfrentam. Data a confirmar, mas, a princípio, o primeiro Cruzeiro e Santos, primeiro jogo, portanto, no Mineirão, no Campeonato Brasileiro. Claro! Claro que eu fui! A gente não quis entrar muito nesse assunto, né? Deixou claro ali, olho pra frente, sucesso ao Gabigol e tal. Nem era esse meu destaque, mas essa última pergunta me provocou aqui e eu busquei. Cruzeiro e Santos se enfrentam dia 22 de março. Eu queria chamar a atenção para o projeto a que o Tite se refere, e para a afirmação dele, de que ele fala no plural, conquistas virão, algo... Não, ele falou, é um projeto de inevitável conquista. Projeto de inevitável conquista. E aí a gente tem que reconhecer que essa construção começa na temporada passada, né, com o Leonardo Jardim, que cai nas semifinais da Copa do Brasil com o Cruzeiro, mas briga até o final pela competição e também em vários momentos deu sinais de que estava vivíssimo ali na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Não bateu campeão em nenhuma das duas, é um início de reconstrução do Cruzeiro, mas essa inevitável conquista podia ter acontecido na temporada passada. Eu voltaria até um pouco mais sobre quando começou essa reconstrução, né? Porque eu acho que vale a gente lembrar que 6 anos atrás, quase 7 anos atrás, o Cruzeiro estava caindo para a segunda divisão. Assim, mas e a inevitável conquista? Podia ter vindo em 25. Mas eu acho que a reconstrução, essa inevitável conquista, ela é uma construção que começa a partir de um momento em que se entende que o clube, do jeito que estava, não tinha como continuar. E aí, principalmente da chegada, da transformação em SAF, né? Chega uma gestão do Ronaldo, porque a gente vai sempre falar bastante do Pedrinho, pelo fato de ele ter trazido muito dinheiro e investimentos em termos de trazer jogador, que era o que a torcida estava pedindo muito, mas se o clube não tivesse se reconstruído financeiramente no período da SAF com o Ronaldo, sido bastante responsável, tido uma gestão austera ali até, né, cara, a gente vai ter a Série B com menor investimento que a gente teve com relação aos 2 anos anteriores, mas a gente vai subir, né? Então eu acho que tudo isso, para ser hoje um projeto de inevitável conquista, como o Tite falou, é porque foi bem trabalhado ali, de o Cruzeiro voltar a ser um clube que cumpre contratos, que cumpre combinados, né? Acordos, né? Exatamente, que paga salários, que se reorganizou financeiramente com relação à sua dívida, para administrá-la de uma maneira mais responsável. Então, acho que sem isso, você não ia ter... o Fabrício Júnior querendo vir, Matheus Pereira querendo vir, o jogador não ia querer estar num clube onde não recebe. Então hoje o Cruzeiro tem uma equipe extremamente competitiva, contrata grandes nomes, está tentando trazer o Gerson aí, que seria uma grande contratação para o Cruzeiro, mas esses jogadores, eles só cogitam jogar no Cruzeiro porque houve uma reorganização que permitisse isso, né? Para hoje o Tite chegar num clube que de fato vai, né, tem tudo para brigar por títulos. Porque além da reorganização financeira que aí veio com o Ronaldo, veio a injeção de dinheiro que o Pedrinho trouxe, colocando, enfim, um investimento muito mais alto em termos de jogadores. Quando ele cita, né, a frase é forte, né? Inevitável conquista, eu penso que ele não fala da boca para fora. O Cruzeiro tem capacidade, tem qualidade, tem capacidade para lutar por títulos com os gigantes, Palmeiras, Flamengo, enfim, Botafogo. Poderia ter sido agora, você falou, poderia ter sido... O se não conta no futebol, mas se o Gabigol tivesse feito o gol de pênalti, o efeito borboleta. Não era campeão ainda, ia ter que jogar contra o Vasco, mas estaria próximo, né? E a história dele era outra também. Poderia ter sido, e o Cruzeiro tem mostrado, a Renata destacou bem, que é uma construção que vem desde lá, a volta à Série A, reconstrução do time com o Ronaldo Fenômeno, etc. Mas o Cruzeiro está pensando grande, continua pensando grande. Quando ele resiste, por exemplo, a uma investida do Flamengo,
no seu grande atacante, no Caio Jorge. Mostra poder também. Mostra poder. Quando ele pensa e trabalha para trazer o Gerson. Não deve ser pouco, hein, para trazer o Gerson. O Tite, quanto você acha que o Tite ganha, né? O Tite, então... Não é pouco, não está investindo baixo, não. E o Tite, ele falou 2 ou 3 vezes aí nessa entrevista que a gente acompanhou, ele falou sobre a base mantida. Acho que isso é importante também e é muito diferente do que, por exemplo, recebeu o Leonardo Jardim quando assumiu, ou o próprio Fernando Diniz um pouco antes. O Leonardo Jardim teve que trabalhar numa reconstrução maior da equipe, do time. E o Tite pega um time já praticamente pronto, né? É óbvio que, só para completar, desculpa, Lédio, que a pressão vai ser muito maior. Ele também destacou isso. Eu sei que eu tenho que ganhar, eu sei isso. Ele tem um material humano muito bom, tem uma base formada, tem uma estrutura maravilhosa que o Cruzeiro tem. Agora, a pressão por vitórias vai ser enorme. Proporcional a essa expectativa, claro. Proporcional. Claro. Diga lá, Lédio. Foi boa a coletiva. É bom ver o Tite bem, né? Feliz, para cima, com bom astral, animado. Eu acho o Tite um cara muito bacana. Acho dificilmente alguém não gosta do Tite. Eu acho que ele tem coragem quando fala isso, até porque ele não estabeleceu um tempo, né, para essa conquista vir. Mas, por exemplo, se você me pergunta hoje, quem são os favoritos para o Campeonato Brasileiro? Eu vou ser óbvio. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Você já bota o Cruzeiro? Boto. Lá em cima, mas você pode, claro que pode aparecer um azarão, o Fluminense, o Grêmio, o próprio Galo, pode aparecer, mas antes do campeonato começar eu diria esses 3. Agora, tem uma base, o time está pronto, beleza, concordo, mas eu acho que o Cruzeiro ainda não resolveu a questão do banco. O Cruzeiro não tem um banco à altura do Flamengo e do Palmeiras, principalmente do Flamengo. Então, contratou o Villarreal, o menino colombiano, que é muito bom jogador, é mais uma opção, mas perdeu o Gabigol. Enfim, Chico da Costa. Eu acho que ele trouxe o Chico da Costa. Ele vai precisar dar uma... enxertar algumas opções alternativas para ele aguentar esse calendário, cara. Que o Cruzeiro vai jogar. Tem que ter uma certa parcimônia, uma certa calma. Eu acho que é esse detalhe que o Cruzeiro precisa acertar. A base, o Abel já corroborou. O time está pronto, mas o elenco não está pronto. Basicamente. Falta encorpar, né? Falta encorpar. Tá. Deixa eu botar o Bruno Cassucci agora na conversa para a gente falar de Corinthians. Antes, um pouquinho de bastidores e negócios. Vamos botar a bola no chão aqui. Esse foi mais um vídeo aí, Cruzeirão cabuloso, vem forte 2026 com a Mari, com a Abel Braga, Lédio Carmona e a Renata. Seleção Sport TV, compartilhe, deixe seu like, se inscreve no canal, Resenha Futebol. Até o próximo vídeo.